continuando o nosso programa de hoje, esse é o penúltimo programa ao vivo deste ano de 2020, um ano de muitas notícias, um ano extremamente movimentado. Na próxima quinta-feira você vê a nossa retrospectiva do jornalismo TCM, vai ver também a parte da política, que teve muito acontecimento. E esse ano foi tudo muito misturado, né? A questão política com a questão da saúde foi totalmente ali, se transformou numa coisa só. Uma coisa estava atrelada totalmente à outra em cada decisão em relação a essa pandemia que a gente viveu. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso com a nossa entrevistada de hoje, a secretária de Saúde, Saudade Azevedo. Para você mandar sua mensagem, os contatos estão na tela. Aqui temos o nosso Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram. Não tem como você não participar do programa com a gente. Manda aí sua mensagem, sua pergunta para a nossa entrevistada, dá a sua opinião. Fica à vontade para participar hoje com a gente. Dando sequência aqui, Carol, de ontem para hoje, o prefeito diplomado Alisson Bezerra confirmou mais 3 nomes que vão compor o primeiro escalão de sua equipe. O professor Frank Felizardo será o secretário municipal de planejamento. Ele tem formação na área de administração, com doutorado pela Universidade Politécnica da Catalunha, em Barcelona. Foi diretor da Universidade do Rio Grande do Norte, UNP, campus de Mossoró, e da Faculdade Católica do RN. O atual chefe de gabinete de Alisson Bezerra na Assembleia Legislativa, o advogado Cadson Eduardo, será o chefe de gabinete da Prefeitura de Mossoró. Aí ainda é o Franklin, né, que está na foto. Mas virando a foto, a gente vai ter aí o Cadson. Isso. Que gestor público, passou tudo aí, mas Cadson é um nome de confiança do Alisson Bezerra, vai ser o seu chefe de gabinete, é especialista em gestão pública, o Cadson. Já o consultor em controle interno, Claudenberg Dantas, será o controlador-geral do município de Mossoró. Ele já ocupou o cargo de controlador-geral e assessor técnico do Tribunal de Contas do Estado e da União. Então tá aí esses nomes, essas fotos que você viu aí, você vai ver com mais frequência a partir do próximo ano. Pois é, imagens, né? E aqui também no cenário político, todos os secretários que serão empossados, quando do início da nova gestão, eles serão convidados para participar aqui do cenário político, falar sobre planos, planejamentos. Hoje, o prefeito eleito e diplomado Alisson Bezerra, ele realizou uma reunião para falar dos primeiros dias da gestão, já com seu secretariado. Então, já deve existir um norte aí, pelo menos um início, para essa nova gestão. E agora a gente volta nosso bate-papo com a secretária de Saúde de Mossoró, Saudade Azevedo. A Saudade, em relação à Covid-19, vamos fazer um balanço desse ano de 2020. A Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, poderia ter feito mais? Eu acho que a Secretaria Municipal de Saúde fez o possível. Eu em relação à Covid-19, eu saio com a sensação de dever cumprido. Foi feito tudo o que foi possível. Nós não deixamos a desejar a nenhum município. Nem os maiores municípios a gente deixou a desejar. Foi feita barreira sanitária, foi feita distribuição de máscaras, foi feita uma unidade de atendimento à Covid, que era anexa da UPA do Belo Horizonte. Depois a gente fez, hoje elas são dois centros de atendimento à Covid. Né? Foi feita testagem em massa, foi feito três drives de testagens, foi feito tudo o que foi possível. Foi feito um centro para atender os moradores em situação de rua, né, que acolhe os moradores em situação de rua. Foi feita testagem vucu-vucu em mercado público. Nós fomos para a rua, os servidores da saúde foram para a linha de frente, nós combatemos a Covid, muitas vezes assustados, com medo, perdemos pessoas, mas a gente nunca recuou, a gente nunca deixou de ir à luta, na verdade. Então, em relação à Covid, eu tenho uma preocupação, porque a gente tem visto aumento dos números nos últimos dias, né? Um aumento considerado. Hoje, nós temos mais de 38 pessoas, se eu não me engano, internadas em UTI pública, e isso é uma preocupação. Apesar de a gente ainda ter 24 leitos disponíveis, mas a gente tem 38 pessoas internadas, isso é uma grande preocupação nossa, porque a gente tem visto que tem aumentado.
tem morrido menos, tem saído, né? Temos tido mais vitórias em relação à cura, mas a gente consegue ainda ver as pessoas ainda adoecendo. E uma outra preocupação é que as pessoas estão saindo, mas não estão se cuidando, sabe, Vanúvio? Elas estão indo para as ruas sem máscaras, elas estão nos bares, nos restaurantes, nas lanchonetes, nos templos, sem máscaras, com grande aglomeração de pessoas, e isso é uma grande preocupação. Então, se você não tem, mas você leva para casa, você leva para o seu pai, você leva para a sua mãe, e a Covid não acabou, né? E um outro problema é essa questão da vacina. Nós esperávamos a vacina agora para janeiro de 2020. É inadmissível um país que morre 1.000 pessoas por dia já não estar, né, começando a vacinar. Países menores do que o nosso já começam. A Argentina, aí, nosso vizinho, já vai começar a vacinar. Então, a gente tem mais essa preocupação. Vamos esperar até quando? Fevereiro? O plano do governo federal, quando chega? Como chega? Né? Então, assim, é uma preocupação da logística disso tudo. Fica para a próxima gestão, mas eu sou servidora pública, eu sou funcionária da saúde, então é uma preocupação minha, como cidadã e como servidora pública. A prefeita Rosalba Ciarline, em entrevista hoje ao Meio-Dia Mossoró, ela disse que a prefeitura vai lançar o seu plano de vacinação amanhã. Como é que isso deve acontecer e o que vocês estão aí pensando já para quando chegar essas vacinas aqui para Mossoró? Na verdade, se for realmente lançado esse plano, como deverá ser esse pensamento inicial? O plano está sendo concluído, ele está sendo elaborado, ele hoje, os técnicos estavam se debruçando sobre isso, porque precisa ter uma logística, né? Como será essa vacina? Então, o Estado ele já lançou um plano, e aí a gente tem que seguir um critério, né? As vacinas, o município tem R$ 64.500 da rede de frios. Essa rede de frios é a estrutura que nós temos para montar, né? Para condicionar essas vacinas. Foi pactuado na Comissão Intergestoras Bipartite que essas vacinas, essa é a rede de frios do município, ela será... o dinheiro fica no Estado e o Estado compra as geladeiras. Aí até o acondicionamento das vacinas nos preocupa, porque se a vacina chegasse hoje, essas vacinas ficariam acondicionadas na regional. Aí como se dá esse transporte? Qual é a vacina que nós vamos usar? Né? O Ministério ainda não definiu isso. São quantos tipos de vacina? 3, 4, 5? Quantas vacinas? Que vacinas são essas? É aquela abaixo de tantos graus? Qual é a vacina? Então a gente fica muito na dúvida. Nós vamos fazer um plano. Esse plano está sendo concluído. Eu acredito que até amanhã, realmente, a gente entregue o plano para a nova gestão. Ele vai fazer as adequações necessárias. Mas esse plano nada mais é do que como se dará essa logística, dependendo de cada cenário que o Ministério da Saúde nos apresentar. Eu já vou ler aqui a participação do Daniel de Almeida, que ele está dizendo assim, viu, Vanúvio? Estou escrevendo às 19h29. Espero que dê tempo da minha participação. Tá certo, Daniel. Ele sempre fica marcando a hora. Os profissionais da linha de frente da pandemia foram selecionados a partir de um processo seletivo em 2018. São 2 anos de vigência. Quero saber da secretária por que só renovou até abril de 2021. Sabemos que a pandemia não vai acabar até lá. Por que a prefeitura não contratou logo os 2 anos, que é o processo? Porque eles têm, se renova por 12 meses, faz o convênio por 12 meses, o contrato, desculpa, por 12 meses, podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos até 2 anos. Então, é um trâmite da própria Secretaria de Administração que ele não faz os 2 anos direto, ele faz 12 e depois mais 12. Mas isso não implica que em abril ele vá sair, ele vai renovar por iguais e sucessivos períodos, né? Até 2 anos, que é o máximo que você pode ficar diante de um processo seletivo. Mas isso é uma coisa de rotina da própria Secretaria de Administração. Ela nunca faz os 2 anos de uma vez, é sempre 12 renováveis por iguais períodos. Secretária, eu lembro que uma das maiores dificuldades da saúde de Mossoró, antes da pandemia, era com relação às insulinas. E também tem a situação aí do Hospital do Câncer, né? A Liga do Câncer. Como é que a senhora deixa a secretaria com estes 2 problemas, né, que a gente consegue lembrar, fora
esse momento de pandemia que a gente tanto menciona, né? Tanto mencionou neste ano? As insulinas a gente manteve durante esse ano de 2020, né? Uma regularidade muito maior no abastecimento. A gente fez uma licitação, compra direto da fábrica, conseguiu montar uma logística e conseguiu aí distribuir as insulinas. No final do ano, a gente tem nossas dificuldades, porque, como eu falei no início, a gente tem a questão orçamentária e financeira que a gente não consegue mais operacionalizar. Mas a gente deixa um estoque da insulina Tresiba na casa. A Novorapid, as últimas doses estavam acabando, mas é uma insulina que é distribuída também na regional e que a partir de janeiro já vai dar para fazer uma nova solicitação, porque o contrato com essa empresa ela fica vigente, né? É só uma questão realmente de orçamento. Quando chega no final do ano, a gente não tem mais como remanejar orçamento e não tem mais como fazer os pedidos. Então, a gente fez até onde pôde, mas eu tenho hoje na casa abastecido apenas um tipo dessas duas insulinas que são a que a gente distribui. A outra acabou ontem. E sobre a Liga? Não, sobre a Liga, existem alguns débitos, né? A questão dos débitos do Plus foram todos negociados. Eles ingressaram com uma ação e nós negociamos todos os débitos, deixou tudo já negociado, precisa ser homologado pela Justiça, a questão dos débitos, mas ainda falta alguns pagamentos, né? Por exemplo, o pagamento de outubro da Liga precisa ser feito. A gente não conseguiu pagar todos os débitos porque houveram muitos bloqueios agora no final do ano, o que consumiu aí boa parte do nosso orçamento. Em relação a unidades básicas de saúde, a gente sempre recebeu aqui muita cobrança de falta de medicamentos, a questão estrutural. Também existiu aí uma série de projetos de reformas, de organização. Como é que termina essa gestão em relação às UBS? Nós entregamos 5 novas UBS, né? Tinham 5 novas UBS em construção. Nós entregamos a UBS do Bom Jesus, nós entregamos a UBS do Van Rosado, a UBS do Santa Júlia e a UBS do Costa e Silva. A gente entrega a estrutura física amanhã, para que nas próximas semanas eles façam essa parte de mudança, né? Eles mudem para o espaço, porque não vai dar tempo, conta do Natal, do Ano Novo, desculpe. E também a UBS do Jardim das Palmeiras, que está em construção, deverá ser entregue agora no primeiro semestre de 2021. Existem 14 unidades, 14 UBS que estão ou em conclusão ou em andamento algumas reformas. A pandemia atrapalhou muito, porque muitas pessoas adoeceram, muitos funcionários adoeceram. Além disso, teve que diminuir o número de pessoas trabalhando. Então, tudo isso atrapalhou a programação que a prefeita Rosalba queria entregar. Óbvio, as 14 UBS reformadas e as 5 unidades em funcionamento. Houveram aí muitos percalços nesse caminho, os recursos demoraram muito a chegar. Quando esses recursos chegaram, os projetos que eram ainda de 2017 tiveram que fazer readequação. Então, tudo isso tem um trâmite burocrático. A gente, infelizmente, tem uma máquina administrativa, e não estou falando de Mossoró especificamente, mas uma máquina administrativa na gestão pública muito engessada, né? Que precisa se modernizar, as secretarias precisam ter mais autonomia administrativa. E aí dificulta o trâmite de muitas coisas. Quero mandar um alô aqui para o João Arthur, que já está dando o alô dele aqui, assistindo pelo aplicativo TCM HD Play, diretamente de Natal. João Arthur Dantas, muito obrigada pela audiência. A gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Saudade Azevedo e também a sua participação.